Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos visitantes, nós temos, provavelmente no dia de hoje da manhã, a votação do projeto 662/15, que é justamente esse pacote que o governo chama de pacote de austeridade, mas que, na verdade, é mais um arroxo fiscal em cima dos paranaenses. E quando nós lemos o projeto, a cada dia, deputado Wesley, ele nos surpreende mais. Além de ter, como eu disse ontem, 14 medidas, algumas totalmente desconexas entre si, no mesmo projeto, ainda que retiradas 3, justamente o ITCMD, que, como disse aqui o líder do governo, por uma pressão dos mais ricos, e sempre os mais ricos parece que conseguem ser mais ouvidos do que os mais pobres, a retirada também da possibilidade de vendas de ações da Copel, da Sanepar, sem que a Assembleia Legislativa tenha que opinar, também a alteração daquilo que determina a lei aprovada por essa Casa, que é o recolhimento da parcela do governo do Estado referente aos inativos. Mas ainda assim nos chama a atenção o fato do governo do Estado estar numa situação, deputado Rasca Rodrigues, tão difícil e ser o Estado que é o segundo maior arrecadador do país, apenas atrás do Distrito Federal. Obviamente que o governo estadual contesta o ponto que é colocado, o percentual de 16,5%, dizendo que não chega a 16,5%, chega a 8%, porque os métodos são diferentes, a metodologia é diferente. Entretanto, é inegável que o Paraná tem uma arrecadação muito alta, justamente que fez um arroxo fiscal no início do ano, aumentou 95 mil itens, aumentou o ICMS em 50% percentual, aumentou o IPVA, fez uma série de outros aumentos e é óbvio que com isso aumentou a sua arrecadação. Mas o mais surpreendente, o Paraná tem uma arrecadação, um aumento de receita corrente de 16,5% e uma dívida consolidada de 2 bilhões 190 milhões. Apenas, senhores deputados, atrás do Estado de São Paulo, que tem uma arrecadação de 4,1% e uma dívida de 5 bilhões 545 milhões de reais. 450 milhões de reais, perdão. Acontece que São Paulo tem um Estado, um orçamento 5 vezes maior. É o Estado que tem praticamente 30% de toda a produção industrial do país. Aí nós temos uma dívida que é a metade de São Paulo, ou é por muita má gestão nos 4 anos anteriores do governador Richa, o que eu acredito, porque esse governo em 2013 já estava quebrado, até para eleger a maioria dos prefeitos e dos vereadores, quebrou o Estado, elegeu, mas quebrou o Estado, ou informações que nunca foram passadas. Agora, o que mais surpreende, senhores deputados, é que fala-se muito no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está quebrado, verdade. Inclusive, o governador Sartori está sofrendo agora uma investigação do Tribunal de Contas, porque ao término do período do ano passado, dizia ele que não havia recursos suficientes para pagar os servidores, e agora está sendo comprovado que havia sim recurso em caixa, mas fez, como já foi dito aqui, uma opção em parcelar o salário dos servidores e deixar aquela diferença como uma reserva para pagar, inclusive, as parcelas constitucionais devidas. O Rio Grande do Sul aumentou em 6,4% sua receita e tem 1 bilhão 580 milhões de dívida. Um Estado que já vem há 15 anos com um problema de dívida praticamente endêmico. O Paraná, que teve as suas finanças praticamente ditas equalizadas e que o governador Carlos Alberto dizia... Para concluir, deputado Tadeu. Eu uso o horário do PT, senhor presidente. Pois não, mais 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. E o governador Carlos Alberto dizia, deputado Pérez,
O melhor está por vir. Ora, se o melhor que estava por vir é o que nós estamos vendo, eu imagino quando vier o pior. Se o melhor está por vir, deputados e deputado Russenbach, Vossa Excelência, que fez aqui uma dura disputa para que nós não tivéssemos fechado na nossa cidade, em União da Vitória, o escritório da Receita Estadual, que não se sabe exatamente por que fechou em União da Vitória e Foz do Iguaçu. Até hoje não foi explicado, motivos técnicos é que não foram. Talvez com a continuidade da operação Publicano, algum dia nós possamos saber quais eram os medos que havia com relação ao que estava nos dois escritórios. Pode ser que seja isso, pode ser que não seja nada. Mas, de qualquer forma, o senhor Mauro Ricardo veio para cá, fez toda a sua alquimia para resolver os problemas da economia do Estado, e aí encontrou a fórmula genial. Qual a fórmula, deputado Evandro? Além de segurar o pagamento das dívidas, o governo do Paraná também reteve os gastos nas áreas essenciais. Aliás, tão criticado pelo PSTB lá em Brasília. Eu ouço o PSTB fazer uma crítica muito dura que o governo da presidente Dilma está retendo recursos da área da assistência social e por isso deve ser cassado. Uma bobagem, que às vezes eu escuto do senador Aécio Neves, que não dá mais para a gente levar muito em conta porque é repetitivo. Mas dizem que isso está sendo cortado e que é uma vergonha cortar. Vejam, senhores, o relatório de execução orçamentária do primeiro semestre mostra que o valor pago, liquidado, da função educação chegou a 40,8% de um total previsto de 4,3 bilhões de reais. Na saúde, totalizou apenas 31% dos 4,4 bilhões de reais. Aliás, ainda assim, lançam novamente a construção do hospital de Guarapuava e com toda a pompa e circunstância. E não consegue executar sequer o orçamento da saúde. Para a assistência social, pasmem, senhores deputados, para a assistência social, essa mesma que diz que precisa fazer o fundo da pobreza para resolver o problema da pobreza, o problema da pobreza está sendo gerado por esse governo. Porque quando o governo, de um total de 396 milhões e 800 mil reais, executa, em 2015, praticamente apenas 11% ou 39 milhões, ora, quem está gerando a pobreza é o governo, que não executa sequer o orçamento destinado para a assistência social. Vou repetir, de 396 milhões, executou pouco mais de 40 milhões. E é esse governo que vem dizer que precisa aprovar aqui o fundo contra a pobreza. O governador Carlos Alberto é um brincalhão, né? É um brincalhão, porque ele brinca com a informação que passa para a sociedade. Não é possível que um governador que peça 40 milhões, retirando 76 dos municípios, tenha cumprido apenas 11% do orçamento da assistência social. Na área que diz o governador, inclusive, ser fundamental, porque querem potencializar a Sanepar, que é a área do saneamento, na matéria feita pela Gazeta do Povo, nos 6 primeiros meses de 2015, o Paraná praticamente não aplicou nada do previsto. Somente 51 mil, 0,05%, o governador Carlos Alberto, isso é uma vergonha, 0,05% de um orçamento previsto em 97,3 milhões de reais. E o pior desempenho está no Paraná entre 22 unidades da federação que enviaram os dados do primeiro semestre. Aí é claro que vai aparecer alguém dizendo, não, mas calma, o ano não encerrou, faltam 3 meses. Nós gastamos 0,05, mas nos últimos 3 meses ou nos últimos 6 meses desse semestre, vamos gastar 99,95. Isso é mentira. Isso é mentira. Não vão executar. Não vão criar recursos, gastar os recursos que tem no fundo, no FIA, não vão nos outros fundos, vão transferir esse recurso para o Caixa Único do Tesouro, querem passar a perna nos municípios, e ontem eu lamento que o presidente da Associação dos Municípios do Paraná não tenha podido, provavelmente por problema de agenda, não tenha podido conversar com a imprensa, porque nós queríamos entregar a ele o estudo feito pela assessoria jurídica que nós temos, doutora Renata, e também
pelo Wagner, que é o nosso assessor de economia, que mostram que há sim 76 milhões ou 100 milhões, dependendo de quem faça o cálculo, sendo retirados dos municípios. Ora, isso é normal. Isso é... Ninguém liga, deputado Prazic. Pode tirar 76 milhões, pode aplicar 0,05 só no saneamento, não tem problema, melhor está por vir. As coisas, se aprovado o pacote de 400 milhões aqui, vão ficar muito melhores. Para quem? Para quem? Para quem votar a favor? Para quem votar a favor e permitir que o governo use, inclusive, o valor da venda, da folha de pagamento de ativos e pensionistas, que não irá, pelo projeto que nós temos aqui agora, não irá para na Previdência e sim para o caixa do governo, que hoje está com a Caixa Econômica, me parece que por 96 milhões foi vendido, e a conta dos funcionários ativos com o Banco do Brasil por 500 milhões, mas que certamente hoje o banco, até pela sua rede, o banco que teria a maior condição de vencer um leilão seria o Bradesco, que transfere tudo de novo para o Bradesco. Nada contra. Aliás, é mercado. Mas por que não usar essa oportunidade para capitalizar o Paraná Previdência com aquilo que o governo deve desde 2014, 2013? Com os valores que ele não tem recolhido. Não tem recolhido, e foi dito aqui, confessado pelo senhor Mauro Ricardo, realmente não pagamos o Paraná Previdência. O senhor Mauro Ricardo falou, está nas notas taquigráficas. Não pagamos porque entendemos que não devemos pagar, porque temos dúvidas e estamos estudando. E como eu falei ontem, talvez em 2025, 2030, saia um estudo que mostre ao Tribunal de Contas que não está sendo recolhido e que o Tribunal de Contas precisa tomar uma providência. Ora, o Tribunal de Contas do Estado é o guardião das contas públicas, assim como é o Ministério Público, o guardião da lei. Está sendo feito um estudo e descumprindo a lei. E ninguém fala nada. É normal, não recolha. É como se nós resolvêssemos não pagar o IPTU, não pagar o IPVA porque discordamos do valor. Eles vão ficar estudando para os próximos 20 anos. Enquanto isso, nada acontece. Convenhamos, não é sério. O governo que faz isso não é sério. O governo Carlos Alberto, como eu falei, é um brincalhão. É um brincalhão. Está brincando com a opinião pública. 400 milhões a mais para o Fundo de Combate à Pobreza. E não consegue gastar mais do que 11% da assistência social. Não gasta mais do que 0,05% do percentual do valor previsto para o saneamento. Não faz as elevatórias previstas. Estivemos ontem com os sindicatos da Copel e da Sanepar. Deputado Luersen, professor Tercílio, estava lá o deputado Evandro, vários deputados estiveram presentes, sabem o que foi dito. Não está sendo investido absolutamente nada. A Sanepar não investe nada. A única coisa que ela tem é que dá muito lucro. Por que dá muito lucro? 50% é o percentual do lucro distribuído para os acionistas. E qual é o maior acionista? O governo do Estado do Paraná. Ora, por essa lógica você vai sim conseguir fazer, talvez, algumas maquiagens fiscais, mas vai deixar o Estado numa penúria em 2015, que não será recuperado em 2016. E aí, para concluir, senhores deputados, não adianta culpar o governo federal. O governo federal tem sim sua parcela de culpa, e nós temos dito aqui, dia 3, há uma grande manifestação de todas as centrais sindicais, do movimento social, contra a política econômica do governo federal e contra o golpe. Dia 3, e nós estaremos lá, aliás, todos os deputados estão convidados, a partir da Praça Santos Andrade, 10 horas da manhã, sábado, que é preciso clareza. Não dá para o PSDB fazer o discurso que é contra o pacote da Dilma, e a Dilma tem que ir para casa, como alguém já falou, numa infeliz afirmação. Mas aqui o Beto Richa pode fazer sim o pacote que ele dá na telha, tomar o dinheiro de quem queira, e fica tudo por isso mesmo, que o PSDB do B não liga para aquilo que acontece em Brasília. Aí volto a dizer. Para concluir, deputado. Para concluir, senhor presidente.
Volto a dizer, o governador Carlos Alberto quebrou o Paraná e agora é um brincalhão. Brinca com a opinião pública, achando que todos vão aceitar que perca-se 76 milhões dos municípios, que a Copel vá sendo sucateada aos poucos, que a Sanepar não aplique mais do que 0,05% do seu orçamento, que a assistência social aplique apenas 11%, que o Paraná seja o estado mais endividado proporcionalmente do Brasil e que todos nós fiquemos felizes. Afinal, o melhor está por vir. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.